Queridos irmãos e amigos, é um prazer poder estar com vocês de novo, gravando aqui o vídeo, dessa vez com as respostas bíblicas de 1 Coríntios capítulo 7. Nós tivemos a mensagem domingo e essas são as respostas para ajudar vocês. Desculpem se o vídeo está chegando um pouquinho mais tarde, mas está chegando aí. Esperamos que vocês tenham tido aí um bom estudo em casa, tá? Nós vemos uma mudança do capítulo 6 ao capítulo 7, onde até o capítulo 6 o apóstolo Paulo vai tratar questões que estão assim pesando no coração dele. No capítulo 7 ele começa respondendo as perguntas da igreja. Isso fica claro no primeiro versículo. E as primeiras perguntas elas estão mais ligadas à vida do casal, vida como solteiro, questões sexuais e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, como sempre, tem a ver com a mensagem, que ficou importante para você, mas na segunda, diz, Paulo dá uma razão um pouco diferente pela qual o casamento é importante. Será que essa razão é tão importante? A resposta, ela está aqui no versículo 2. Parece que dentro da pergunta dos coríntios estava isso. É bom que homem não toque em mulher, sobretudo tendo em consideração a situação de Corinto. E isso é bom nós também termos aqui sempre atrás, né, do nosso pensamento. Que a cidade de Corinto era uma cidade muito promíscua sexualmente. O sexo ele estava em todos os lados, ele estava no comércio, ele estava nas ruas, inclusive na religião. O templo de Afrodite, ele tinha mais de 1000 prostitutas ali. Então a gente pode imaginar o que era essa cidade. Então algumas pessoas com certeza acharam que o apóstolo Paulo agora, quando falasse sobre essas questões do casamento e de sexo, ia falar de uma abstinência, né? Vamos deixar isso porque trazia muita desordem, com certeza, e eles sabiam que aquilo que estava acontecendo na cidade não era certo. Então, possivelmente os coríntios achavam que para ser santo deveria se cortar as relações sexuais. E o apóstolo Paulo, então, aqui responde essa pergunta com relação ao casamento e o que para ele aqui nesse momento é importante. É claro que o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta bem específica. Ele sabe que o casamento é um lugar onde os dois se ajudam, onde dois se amam, onde dois formam uma família e tudo mais. Mas aqui ele diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O apóstolo Paulo sabe que nós somos seres sexuais e que também ali existem necessidades e que o lugar de essas necessidades serem satisfeitas é dentro do casamento. Por isso a razão que ele coloca aqui, sem desprezar naturalmente as outras, é essa. Por causa da impureza, para vocês não caírem em pecado. É bom que o homem tenha a mulher e a mulher o homem. Vamos para a pergunta de número 3. Nos versículos 3 a 5, o foco de Paulo não está no que um cônjuge deve receber, mas no que um cônjuge deve dar. Porque esse princípio é importante. Esses versículos, sobretudo 4 ao 5, eles já trouxeram bastante confusão também. Na mensagem não falei sobre isso, tão especificamente, mas quantas vezes, sobretudo os homens, usaram esses versículos, às vezes talvez as mulheres. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros. Para conseguir, de repente,
a satisfação dos desejos sexuais, muito fácil é usar um método praticamente de extorsão. Olha, o teu corpo é meu, na verdade. Então você não tem nenhum direito, né, de alguma forma se negar. Mas Paulo não começa assim. Ele começa com o versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Em outras versões, o marido dê à esposa o que lhe é devido. Então, o casamento não é um lugar onde a gente fica tirando do outro, desculpe, aquilo que é para minha satisfação. O casamento é um lugar onde nós damos aquilo que o outro precisa para a sua satisfação e para que ele seja alegre e viva bem. Então, é muito importante vermos esse versículo 3 antes dos outros, 4 e 5. Então, o marido deve estar vendo o que a mulher precisa para ela estar bem. O princípio desse dar para abençoar o outro é o princípio que Jesus nos ensinou em tantos e tantos textos. E isso precisa acontecer no casamento. Assim, da mesma forma também, a mulher não deve estar pensando somente em si mesma, mas vendo as necessidades, né, do marido e deixando ele também satisfeito e feliz. Essa é a dinâmica. O casamento é uma associação, onde nenhum vive independente do outro e onde nenhum pode ficar exigindo do outro, não vai dar certo. Então, no casamento nós temos que pensar, eu estou casado, eu sou um com o outro, se eu deixar o outro feliz e satisfeito, isso vai redundar em bênção para mim e eu também vou estar feliz e satisfeito. Essa é a dinâmica que Deus pensou para o casamento. Tá? Próxima pergunta, pergunta de número 4. Qual o conselho de Paulo para os que não são casados? Que opção ele dá? O apóstolo Paulo, ele pensava que a volta de Jesus certamente estava próxima, ele percebia isso assim pelo tempo em que estava, e ele responde essa pergunta dos coríntios e diz, e aos solteiros e viúvos, né, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo certamente foi casado, mas nesse momento, e nós, depois da conversão dele, não o vemos casado nenhuma vez. Então, muitos acham que a esposa dele deve ter morrido, outros acham que a esposa abandonou ele quando ele se converteu. Paulo deve ter sido casado, deixa eu explicar um pouquinho para vocês por quê. Porque para um judeu de verdade era muito importante casar-se. Os homens casavam com 18 anos, as moças com menos do que isso. Para o judeu era muito importante aquele mandamento, né? Crescei e multiplicai-vos. E sobretudo para um fariseu, que ele também foi. Esses sim que queriam manter ao pé da letra tudo aquilo. Então, existem, né, muitas evidências de que isso deve ter acontecido, mas o apóstolo Paulo acabou optando por não se casar mais uma vez e poder pregar o evangelho. E ele diz por isso aos viúvos e solteiros, olha, é melhor que vocês fiquem também como eu sou, não se casem. Mas ele também, no versículo 9, diz, porém, se eles não se dominam, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, cada um tem que ver como é que está a sua vida, né? Você consegue viver como solteiro? Paulo diz, isso não é para todo mundo. Então, se você não consegue se dominar, tem dificuldade, sobretudo na área sexual, então é melhor você casar. Então, pergunta de número 5. Que princípios temos nos versículos 10, 11 e 15 que poderiam nos ajudar a ministrar aos cristãos que estão pensando em divórcio? Dificuldades no casamento não são novas, não só no nosso tempo, muitos passam por isso, mas já naquela época.
Possivelmente os coríntios achavam que então seria melhor se separar. Por isso o apóstolo Paulo diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aqui temos o primeiro princípio. É um princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, que a separação de um casal não é a vontade de Deus. Também, no finzinho do 11, diz que o marido não se aparte da sua mulher. No grego são usadas duas palavras, separe e aparte, mas essas duas palavras, elas indicam o divórcio. Então, o primeiro princípio é dizer para essas pessoas: não é a vontade de Deus que você se separe. E se não é a vontade dele, ele criou todos os meios para que um casamento não se quebre, mas para que essas duas pessoas possam se perdoar, possam aprender, mesmo com todas as dificuldades que tiveram, a viver uma vida de casados que glorifique a Deus. O segundo princípio: se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Então, às vezes, a gente já encontrou, a pessoa já está um tempinho separada, vivendo pelo menos separadamente, ainda não fez o divórcio, não entrou numa outra relação ainda. O apóstolo Paulo diz aqui como segundo princípio: procure a reconciliação. Procure voltar a conviver e a ter uma vida a dois, como Deus quer. E novamente temos que dizer, se ele diz que deve se reconciliar, é porque Deus também proveu todos os meios para a reconciliação, sobretudo por meio de Jesus, que nos veio reconciliar com Deus, mas também ele veio a nos reconciliar um com o outro. E o outro princípio, no versículo 15, onde Paulo diz: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Existem 3 bases onde o divórcio, infelizmente, muitas vezes é inevitável. Então, pode acontecer. O primeiro é o adultério. Isso não significa que porque uma parte adulterou que agora o divórcio tem que acontecer. É preferível o perdão e um novo começo. O segundo é se o incrédulo, a pessoa está casada, se converteu, o outro não se converteu, e a pessoa que não se converteu, ela não quer mais viver com a gente. Paulo diz, então deixa ela ir. Agora é interessante, e esse é o meu terceiro ponto, ele diz, em tais casos, Paulo cita um caso, mas agora ele diz, em tais casos, e aí ele diz, Deus vos tem chamado à paz, e não à servidão. Cada vez mais teólogos entendem aqui que também num casamento onde existe violência, inclusive um risco de vida, a pessoa não deveria permanecer com a outra. Então, nós sabemos quanto isso acontece, sobretudo dentro do nosso país, e não é a vontade de Deus que alguém seja subjugado dessa maneira dentro de um casamento, dentro de uma família. Então, esses são, assim, os 3 princípios que a palavra nos dá. Vamos para a 6ª pergunta. Como um crente deve lidar num casamento onde o cônjuge não é cristão? Já disse na pergunta anterior, isso às vezes acontece. Claro que a Bíblia nos dá ordens claras de que nós não devemos casar com uma pessoa que não tem a nossa fé. Então, mas às vezes as pessoas acabam se convertendo. Um se converte e o outro não. E eu imagino que esse é o caso. Então a pergunta, mais uma vez, como o crente deve lidar num casamento com pessoas assim? Em primeiro lugar,
ele deve permanecer nesse casamento. Então, às vezes não vai ser fácil, mas ele deve permanecer casado, se o incrédulo quiser se manter casado. E segundo, ele deve ser usado por Deus. Paulo diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Está falando que existe algo especial na vida do crente. E esse especial é a presença do Espírito Santo. É Cristo em nós, que vai se manifestar através das nossas atitudes, da nossa vida, de tal maneira que o outro vai começar a com certeza também pensar e talvez mudar e quem sabe até chegar à fé. Mas Paulo também deixa claro, ele diz, olha, não é porque você vive uma vida santa e caminha com Jesus que o outro vai se converter. Porque ele diz no versículo 16, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Não é um campo missionário. Inclusive, já vi muitas vezes, né? É o cônjuge crente querendo a todo custo converter o outro. Não. Nós ganhamos o outro através das nossas atitudes cristãs, né? Então, esse é o meio. E claro que existe uma bênção e uma proteção sobre a família onde uma pessoa é crente. Paulo fala sobre isso um pouquinho mais para frente. Inclusive, os filhos são santificados através daquela pessoa que caminha com o Senhor. Então, independente da situação, vale a pena nós vivermos Cristo na nossa vida e na nossa família. Tá? A pergunta de número 7. Nos versículos 17 a 24, Paulo aconselha aqueles que pensam que estão na situação errada da vida. Como ele explica e ilustra a regra que se aplica a essas pessoas? Paulo, claro, ele cita Jesus onde ele pode, e aquilo que Jesus ensinou, mas às vezes ele se topava com situações também diferentes. E aqui nós vemos uma das suas regras, onde ele diz no versículo 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. A regra aqui é essa, frutifique, seja uma bênção ali onde você está, ali onde Deus te colocou. As pessoas aqui de Corinto certamente estavam assim bem inseguras, achando que poderiam ser mais agradáveis a Deus ou servir a Deus de uma maneira diferente se elas estivessem numa situação diferente. Então, possivelmente aqueles que eram judeus diziam, se eu fosse um gentio. O gentio dizia, se eu fosse um judeu. O casado dizia, se eu fosse solteiro. O solteiro, se eu fosse casado. O escravo, se eu fosse livre. E tudo está dentro desse contexto aqui. E Paulo, ele resume tudo, assim ali no versículo 23, ele diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Vocês são de Jesus. Não andem conforme a tua cabeça ou a cabeça de outros, achando que isso ou aquilo é melhor. O que ele está dizendo é, se Jesus te encontrou no casamento, casado, então frutifique ali. Se você é um empregado talvez simples, que ganha pouco, não pense que você vai poder servir a Jesus melhor quando você não for mais um empregado e tiver o teu próprio negócio. Paulo diz, ali você faça o teu. E se você está num outro negócio, ali você serve a Cristo. É maravilhoso. Paulo diz, ali onde você está, frutifique. Esse é um princípio muito bonito que de alguma forma permeia todo esse capítulo. A última pergunta, número 8. Permanecer solteiro ou solteira pode ser uma bênção. Descubra 3 razões que Paulo dá para isso, nos versículos 26 a 35.
O que vale para o nosso tempo? Acho que para o nosso tempo vale tudo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sobretudo agora, né? Estamos vendo sinais cada vez mais claros de que nós estamos bem próximos da volta de Jesus, do fim. Mas a primeira razão que Paulo dá aqui está no versículo 26. Considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Então, se a pessoa estivesse solteira, que ela permanecesse assim. Se ela tivesse casada, que ela também permanecesse casada. Mas Paulo, o ponto que ele está fazendo aqui é com relação aos solteiros. Falando das tribulações e das dificuldades que estavam vindo. Uma coisa é você aguentar a perseguição e a tribulação sozinho, o outro é você ver a tua esposa e os teus filhos sofrerem. Então, por isso, Paulo, também aqui relacionado a isso, diz o seguinte, versículo 29, isso, porém, digo, irmãos, o tempo se abrevia. A gente vê que ele via que a volta era iminente, a volta de Jesus. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. E assim ele segue. De certa forma, dizendo, olha, não se apegue a nada nesse mundo. A segunda razão está no versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Às vezes, por passos que a gente dá na vida, a gente pode depois ter muito mais preocupações. E o apóstolo Paulo, ele é claro e diz, olha, eu quero livrar vocês dessas preocupações. E por último, esse acho que é o ponto principal do apóstolo Paulo, ele diz, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar a Deus. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Paulo está dizendo se as pessoas, né, não casarem, elas vão poder servir o Senhor muito melhor. Eles não têm essas preocupações de ter que cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família. Então, estariam livres para servir o Senhor. Se Deus chamasse eles para um ministério lá na África, lá na China, poderiam ir sem nenhum empecilho, ou aqui também, né? Então fica muito mais fácil quando a pessoa está sozinha. Precisa muito menos para viver também, né? E a vida do apóstolo Paulo é uma demonstração, né, da dinâmica que uma pessoa solteira pode ter. Mas, como ele também deixa muito claro no texto, ele diz, quem casa não peca. Assim como quem não casa também não peca por casar. Então é uma opção. Bom, esperamos que o estudo tenha sido uma ajuda e uma bênção para você e talvez para outras pessoas as quais você vai ministrar, tá? Até a próxima semana.